soberano e eterno Deus, que gratidão em nosso coração nesta hora, por nos encontrar mais uma vez neste lugar, por termos este lugar para congregar, para te adorar, para ouvir a tua palavra, chamar isso de minha igreja, sustentar a causa. Nós te agradecemos por cada família que aqui está, os irmãos que por um motivo justo não puderam chegar, sejam alcançados pelo Senhor, pelas bênçãos que vamos desfrutar nesta manhã. Oramos, te agradecendo, como já foi citado aqui, pela semana, pelos dias que passamos, pelos cuidados que o Senhor teve para conosco. Senhor, o Senhor tem sido mais do que um Pai amoroso, muito mais. O Senhor tem nos mantido na nossa porção, tem sido o nosso auxílio, o nosso protetor, o nosso ensinador. Agora unge os nossos corações, nossa mente, para receber de bom grado, Pai, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Se for para nos exortar, se for para nos ensinar, para nos puxar pela mão, se for um choque de realidade, que isto possa vir, Pai, e nós possamos aceitar. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus, estamos mais uma vez nesse lugar onde Deus tem sido tão maravilhoso para conosco. Antes de nós entrarmos na palavra, foi dado as notas aqui, hoje não teremos ceia e fica agora para sempre no segundo domingo do mês. Alguns irmãos me procuraram e há algum tempo já eu estava observando a hora certa e nós vamos então fazer sempre no domingo, no segundo domingo. Hoje teremos um evangelismo às 2h30, vamos sair daqui. Às 2h, 2 e alguma coisa, vamos estar aqui, vamos, claro, conversar, vamos dividir os irmãos que vão vir. Esse não é obrigatório, mas é um convite para você que quer salvar almas, quer ver almas no reino dos céus, a oportunidade de fazer alguma coisa para o reino dos céus. Então nós vamos sair daqui 2h30, voltaremos 1h30, 2 horas de evangelismo, voltaremos aqui com esses irmãos, teremos um lanche e às 5h teremos um culto, um companheirismo, com participações e louvores. Adorar a Deus é o que nos resta nesse momento final. Adorar a Deus, adorar. Eu estava observando as expressões do profeta. À noite talvez eu leia, eu não trouxe agora. Ele falando sobre o sabiá. Ele disse: você nunca viu um sabiá com diabetes, de muletas? Porque ele disse que o sabiá, ele estudou a vida do passarinho. Diz que ele acorda quando o sol está abrindo, ele começa a louvar a Deus, começa a cantar. E ele narra que alguém contou algo para ele, dizendo assim, que 2 sabiás estavam conversando e dizendo-se: olha só esses humanos, como são tristes. Como são tristes, eles não louvam a Deus, não cantam. E muitas vezes nós estamos na situação que estamos porque não louvamos a Deus. Então vamos cantar, adorar a Deus, é uma inspiração que Deus me deu, e não estou preocupado e não vou manivelar ninguém. Aquele que tem Deus no coração, que acha que Deus merece o louvor, vai estar cantando a Deus, vai estar louvando a Deus. Simples assim. A mensagem não tem nada fabricado, não tem nada manivelado. É uma coisa espontânea da pessoa. Então, 5h estaremos aqui, vamos louvar a Deus. Você que está nos ouvindo, está convidado a vir louvar a Deus conosco. Traga seu hino, traga sua adoração
e nós vamos ter um bom tempo aqui, com certeza vamos ter um bom tempo aqui de cura, de libertação, de ânimo, de encorajamento. Nós vamos ter aqui. O profeta diz: o cantar me dá coragem. Então, essas seriam as notas, né, irmão Adriano? Estaremos aqui às 5 horas e às 6h30, por aí, 7 horas. Vamos ver agora que o Espírito Santo dizer amém. Nós vamos para casa. E no próximo domingo, aí sim, a Santa Ceia do Senhor, às 18 horas. Começando o culto, né? Começando o culto às 18. Muito bem. Irmãos, o pastor Valdir Saraiva, ontem, ele nem sabe do que eu estou falando, até porque não foi ele que me avisou. Quem me avisou foi o pastor Royal. Ele tem uma certa afinidade, o rapaz dele ligou para o pastor Royal comunicando o acontecido. E hoje pela manhã eu tomei conhecimento. Mas ele nem sabe que o Adriano teve um sonho muito ontem à noite. Possivelmente, a hora que o senhor estava me contando, ele estava se acidentando. O senhor já imaginou isso? O senhor estava lá em casa, instalando lá, e o senhor me contou: pastor, eu tive um sonho essa noite com o pastor Valdir, e eu disse: não, vamos interceder pelo pastor, né? Vamos orar por ele. Ele nem sabe disso, que foi ontem. E ontem ele acabou se acidentando mesmo. Ele bateu o carro sozinho, e graças a Deus, mais uma vez, Deus livrou ele, né? Estourou os airbags, tudo, arrebentou, machucou só o olho aqui, está em casa já. Mas o carro, né, não tem o que fazer, deu perca total, né? Arrebentou, eu vi ali o vídeo, os 2 airbags, demoliu. Deus sabe de todas as coisas, Deus poupou mais uma vez a vida do nosso irmão, que Deus seja com ele, dê direção para ele. Estou comunicando aos irmãos. Muito bem, nós vamos então nos pôr de pé e ler a palavra. Eu creio que, parece que eu estou esquecendo de alguma coisa. Se eu lembrar, depois vocês me falam. Livro de João, capítulo 16, verso 20 ao 22. Diz assim a palavra: na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tende tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Senhor, nos ajude mais uma vez, abençoando-nos com esta palavra em nossa vida. Assentai-vos. O profeta narra, ele cita algo. Se você estivesse trabalhando para alguém e faltasse 15 minutos para esta pessoa, seu patrão, assim dizendo, chegar, o que você faria? Você ficaria sentado, largaria tudo antes dos 15 minutos, ou você ficaria trabalhando até a hora dele chegar? O profeta fala isso na mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo. E aí, antes de nós entrarmos nesta mensagem, que eu vou ler com vocês, intitulada Dores de Parto, eu busquei ali, porque
Todos os pregadores, os reformadores, apóstolos antes deles, profetas, todos esperavam a sua vinda. Achavam que seria na sua hora que Jesus viria. Mas é um ciclo que tem que ser fechado, como o profeta compara isso como uma gestação, como uma gravidez. Não tem como vir o filho antes do tempo. Ele tem que ser quando fechar o ciclo. No natural, é o filho nascendo, como Jesus usou a expressão aqui. E cada vez, nessa gravidez, nessa gestação, a coisa vai ficando mais difícil, mais pior. A dor aumentando, quando chega no final, pertinho do filho nascer, ela começa a sentir dores de parto. Uma em sequência da outra, uma mais próxima da outra, as mães que sabem disso, ao ponto de uma mãe pensar, quando está ali, antes do filho nascer, ela pensa, nunca mais eu queria engravidar. Difícil quem não pensa nisso, devido à dor. Mas quando nasceu o filho, ela disse assim, eu teria muito mais, se fosse preciso. Se Deus me der, eu aceito, pela alegria de ter colocado uma criança no mundo. E assim o profeta compara a vinda do Senhor, compara o término desta terra, deste mundo que vai, essas atmosferas, o mundo vai ser destruído. Mas tem que ter um tempo certo para que isso aconteça. Não poderia ser na época deles, na era deles. Teria que ser a hora que fechasse o cumprimento das Escrituras. E tomando esta mensagem, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, por que eu vou ler isso antes de tomar essa mensagem? Porque desde o tempo do profeta, quando ele revelou os selos, Deus revelou os selos através dele, o povo pensou que seria ali. Procuraram ele perguntando, devo vender minha casa, devo vender minha fazenda? Lembra, irmão Adriano? Devo vir para cá? Quiseram ir para Jeffersonville, pensando que Jesus viria ali. Pensando que ali seria aonde Jesus viria. Ele teve que explicar, não, nós temos que estar em um lugar sim, mas esse lugar eu conheço. Nós temos que estar em um lugar para sermos arrebatados, mas esse lugar eu conheço, é em Cristo Jesus. Não em cidade, não em estado, não em país, mas sim em Cristo, porque o arrebatamento será universal. Agora, então antes de nós entrarmos nessa mensagem, ele diz assim, alguém fez uma pergunta para ele, concernente a isso que ele estava falando. E ele diz assim, nesta hora, naturalmente, o que querem dizer, certamente, sem dúvida, não mude nada. Não mude nada. Se Jesus vier amanhã de manhã, pregue hoje como se fosse ser daqui a 10 anos, mas viva como se fosse ser nesta hora. Pregue e viva como se fosse nesta hora, se ele fosse vir aqui. Não vá se enredar. Não vá se enredar agora. É sobre isto que estou tentando adverti-lo. Veja, simplesmente não seja estranho, não seja peculiar, não mude nada. Mas se você está fazendo algo errado ou agindo mal, arrependa-se. Veja, volte para Deus. Continue em seu trabalho evangelístico exatamente como sempre fez. Se você está a preocupação seria nesta hora de estar bem com Deus. Não outra. De estar bem com Deus. Aí ele diz assim, parágrafo 84. Se está construindo uma casa, continue levantando-a. Se Jesus vier amanhã, seja achado fiel no dever. Se está construindo uma igreja, continue levante-a. Eu prefiro estar colocando meu dinheiro em algo assim do que ser achado com ele no bolso. Está vendo? Assim somente prossiga. Continue como está. Todos entendem agora? Amém. Prossiga e simplesmente continue como está. Agora somente não pare,
não faça nada, apenas continue exatamente como está e prossiga servindo ao Senhor. Veja. Agora, por exemplo, se você estivesse trabalhando para alguém e soubesse que faltavam 15 minutos para a hora de parar, bem, você dissesse, só mais 15 minutos, assim é melhor eu ir sentar, esses 15 minutos lhe seriam descontados. Se está plantando trigo, plante seu trigo. Se está colhendo batatas, continue colhendo-as. Diz, bem, ninguém vai comer, ninguém as comerá. Isso não faz nenhuma diferença. Colha mesmo assim. Está vendo? Simplesmente continue como está. Continue trabalhando, continue animado, continue fazendo projetos, mas continue com seu coração ligado no trono, ligado no Senhor, porque o arrebatamento está muito perto, a terra está muito perto de ser destruída. Mas veja, por que eu li isso antes? Porque há pessoas que aproveitam a oportunidade e se atiram, e não querem ter nada na vida, não querem progredir, porque Jesus está voltando, e eu não preciso mais disso, mais daquilo, não preciso fazer tanta coisa. Não, faça aquilo que você está fazendo, continue, mas com seu coração ligado no Senhor. Amém? Veja, então olhando ali, o profeta, ou melhor, o Senhor Jesus compara a vinda dele, o fim do mundo, como a mulher que está para dar à luz. Sente dores, cada vez fica mais difícil, porque está chegando a sua hora. E aqui nesta mensagem, dores de parto, o profeta nos diz assim, foi-nos dito pelos profetas de Deus, que é para nós termos uma nova terra e um novo céu. Uma nova terra, Apocalipse 21 diz isso, nós vamos ler depois. João disse, eu vi uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, desapareceram, diz o profeta. Agora, se é para nós termos uma nova terra, a velha terra e a nova terra não podem existir ao mesmo tempo. Ou o novo mundo e o velho mundo não podem existir ao mesmo tempo. Não pode haver duas ordens mundiais juntas ao mesmo tempo. E para conseguirmos a nova terra, a velha terra tem que morrer. Agora, se a velha tem de morrer, então está dando dores de parto para uma nova terra chegar. Veja, que coisa tremenda. Nós tentamos orar, tentamos querer que a coisa mude, nós vamos tomar aqui essa mensagem, vamos ver que a coisa não pode mudar. Ela tem que continuar. Irmão Sabino, como? Uma plantação de algo, a semente, ela tem que morrer, e não somente morrer, diz o profeta, mas ela tem que apodrecer, para poder trazer a nova. E esse mundo tem que apodrecer cada vez mais, para que ele seja destruído, e a nova terra vir para nós. Então vamos orar para que mude. Como? Melhorar. Veja, tem que não somente morrer, e tudo, e vou dizer, tudo que acontece na terra tem que acontecer conosco também. Houve 3 batismos, ou melhor, houve os batismos da terra com água, com sangue, e o próximo será com fogo. E com nós é a mesma coisa, como o nascimento natural, o que sai primeiro, quando estoura ali a bolsa. Ontem a Manair mostrava um vídeo, diz, olha que coisa tremenda, isso aqui, tiraram a bolsa com o nenê dentro da mulher, isso está errado. Isso é mexer, nós vamos ver aqui no laboratório de Deus. Tem que ser a coisa natural como Deus deixou para fazer. Agora, o que sai primeiro no nascimento, água, depois sangue, e depois a vida. Nem que o menininho, a menina, a criança que nasce, tem que levar umas palmadas, mas ela tem que mostrar que ela está viva. E a terra passou por isso, e vai ser purificada com fogo, para que nós possamos vir morar aqui.
E conosco tem que acontecer a mesma coisa para que Cristo venha morar em nós. Nós somos justificados. Somos passando pelo batismo natural. Nós somos santificados. E o Espírito Santo, que é fogo, vem e queima todo o pecado de nossa vida para que Cristo possa morar em nós. Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, a obra da graça. Aleluia. Agora veja, então, a velha terra tem que morrer, e ela está dando dores de parto, está tendo dores de parto. Então, se um médico fosse examinar uma paciente que estivesse para dar à luz, uma das coisas que o médico faria, veja o que eu estou falando, ele diz na presença de 2 ou 3, bons médicos aqui, médicos cristãos, e se eu lhes perguntaria, eu perguntaria isto a ele. Uma das primeiras coisas que esse médico faz, depois que esteve observando o paciente, é cronometrar as dores de parto. Ele cronometra as dores, quão perto estão umas das outras, e quão mais terrível cada uma fica. Uma é mais difícil para se ter do que a outra. A próxima ainda mais difícil, fica mais próximas uma das outras. É assim que ele diagnostica o caso pelas dores de parto. A mãe está lá, vai lá, ele diz, não, pode ir para casa que está longe ainda. Como? Observando as dores. Uma mais próxima que a outra, uma mais difícil que a outra, porque está chegando a hora. E o profeta diz, bem, se o mundo tem de ceder ao nascimento de um novo mundo, vamos examinar alguma das dores de parto que estamos tendo na terra. E então veremos acerca de que dia e quão avançada ela está para dar à luz. Veja, uma mensagem que qualquer criança entende. É compreensível por qualquer criança. Veja, ele diz, vamos observar. O médico observando como uma mulher, a sua gestação, ele está observando a gestação, vamos dizer assim, da terra. Ela já está a ponto de ceder. Ele diz assim, a Primeira Guerra Mundial mostrou grandes dores de parto. Ela mostrou uma das primeiras dores de parto dela entrando em trabalho. A Primeira Guerra aconteceu em 1914 a 1918. A Segunda Guerra, 1939 a 1945. Tem irmãos aqui que pegaram assim, recém-nasceram, alguns momentos depois que havia parado essa Segunda Guerra. Mas hoje nós já estamos a um passo, a poucos, digamos assim, minutos de uma terceira guerra acontecer. Não é verdade? E o profeta segue dizendo assim, a Primeira Guerra mostrou grandes dores de parto, mostrou uma das primeiras dores, entrando em trabalho. Por causa daquele tempo, para ela, foi difícil. Nós produzimos as bombas e tínhamos metralhadoras e gás venenoso. Você se lembra, talvez, muitos de vocês não consigam. Eu era garotinho, de uns 8 anos de idade, mas lembro-me deles falando deste gás de mostarda e cloro e coisas tais. Como simplesmente parece que ele simplesmente começaria, e eles diziam que queimaria totalmente a terra inteira. Ele mataria a todos. Bem, poderia haver uma ruptura disso, simplesmente os ventos sopravam de lado a lado da terra, e como todos estavam morrendo de medo desta grande arma de gás venenoso. Você imagina o pânico para aquelas pessoas. Era a notícia do dia. Tem uma arma. Se romper aquilo troço de gás, aquilo vai matar o mundo inteiro. Você imagina o sofrimento para quem estava vivendo ali. Que dor de parto para eles. Saber dessas notícias. E o profeta diz, a terra passou, teve suas primeiras dores de parto. E nós verificamos agora, tivemos a Segunda Guerra Mundial. E suas dores foram muito maiores. É mais terrível o tempo todo. As dores de parto, ela quase teve que ceder durante o tempo da bomba atômica.
porque ela destruiria uma cidade inteira. Foi muito maior do que as dores da Primeira Guerra Mundial, de destruição para a terra. Agora ela sabe que seu tempo de dar à luz está próximo. Esta é a razão porque ela está tão nervosa. E esta pressão que a terra está sentindo, nós também estamos sentindo. Oh, irmãos, o tempo da peneira de Deus está no auge agora. Nós temos que ter algo a mais para suportar a pressão. Esse evangelho que temos não é um evangelho de um regozijo, irmão Paulinho. Como é que se fala? Superficial. Isso tem que ser um regozijo dentro da alma. Dentro da alma da pessoa. Porque por fora estamos sendo atacados por espíritos. Estamos sendo pressionados. E o diabo quer que nós olhe para trás. E olhar para trás significa parar no momento em que estamos vivendo. A pessoa está pensando que vai ter vida fácil? Vida fácil? Com tudo que temos para nós herdar, o diabo vai deixar isso barato? Vai deixar nós entrarmos ali para esta festa que teremos, para esse gozo que teremos, para esse mundo que nunca mais terá dores, nunca mais terá tristeza, nunca mais terá doença? Ele vai deixar barato? Nós voltar para uma coisa que era o plano de Deus para nós, era sermos felizes, não ter doença, não ter velhice. E quem estragou tudo isso? Foi Ele. Ele tomou conta disso. E Ele não quer de maneira nenhuma que nós saímos desse hospital de pestilência e entramos naquele lugar glorioso. Veja, ele diz assim aqui, o profeta diz, veja, é o motivo dela estar tão nervosa, estar tão perturbada como está. É porque há uma bomba de hidrogênio e mísseis do ar que poderiam destruir o mundo inteiro. Uma nação está com medo da outra. Não importa quão pequena ela seja, elas têm esses mísseis que afirmam simplesmente, um deles, eles podem dirigi-los pelas estrelas e deixá-los cair em qualquer lugar no mundo em que queiram. Essa mensagem pregada em 1965. Já estava desta maneira e hoje. Nós estamos aqui sentados e nós estamos sendo guardados por Deus porque, irmão, eles observam através de paredes. Não tem nada oculto perante eles. O natural tipifica o espiritual. Nunca se viu tanta câmara nas estradas, nada escondido hoje de ninguém. A pessoa comete um crime e pensa, ninguém viu. O vizinho tinha uma câmera, o outro tinha uma câmera, o outro tinha outra. Quando viu, todo mundo está sabendo. Antes dele chegar em casa, ele já sabe que souber das coisas. Agora isso, se o homem com a sua mente de canário, diz o profeta, faz isso, você imagina Deus. E você imagina o diabo entrando nessas pessoas para usar aquela sabedoria mundana para prejudicar os filhos de Deus. Vamos seguindo aqui. Vamos dizer graças a Deus? Veja. Ele diz assim, eles podem dirigir e largar em qualquer lugar. A Rússia, como eu ouvi nos noticiários o outro dia, afirma que pode destruir essa nação e impedir que os átomos ou as coisas rebentem a sua nação. Nós não sabemos o que fazer acerca disto. Todos estão fazendo estas afirmações e é assim, diz o profeta. A ciência dos povos invadiu o grande laboratório de Deus, até que vão destruir a si próprios. Irmãos, vamos analisar uma coisa. Eu não quero sair disso. Eu quero segurar essa linha, mas o laboratório de Deus que o homem invadiu com sua inteligência. Talvez a gente sabe que vamos ser censurados mais cedo ou mais tarde. Então você fica procurando palavras mais não tão diretas. Mas como que a ciência tem autoridade de querer transformar um gênero que nasceu para ser um homem, transformar numa mulher? Transformar uma mulher em um homem?
injetando, mudando a genética ali, não sei como que fala. Isso é invadir o laboratório de Deus, isso é invadir aquilo que Deus criou. E eles estão se destruindo a si mesmos. Veja que coisa, olha onde nós estamos, meus irmãos. O momento em que estamos vivendo, e você acha que Deus vai suportar essa desgraça por muito tempo? Oh Deus! Ele invadiu o laboratório de Deus até que vão destruir a si próprios. E Deus sempre permite que a sabedoria destrua a si própria. Deus não destrói nada, o homem destrói a si próprio pela sabedoria, como ele fez no princípio, tomando a sabedoria de Satanás ao invés da palavra de Deus. E agora ela sabe que tem que ceder, ela não pode suportar mais isto. A Rússia, eu creio, destruiria esta nação hoje, se pensasse que poderia destruí-la e então preservar a si próprio. Qualquer dessas pequenas nações poderiam fazê-lo, mas elas estão com medo, porque sabem que esse mundo não pode permanecer em sua órbita sob tais condições. É o motivo? Na mente deles, o medo um do outro, só que Deus segurando a coisa, porque eu creio que ainda falta o último eleito entrar. Mas não tem mais, não suporta mais. Mas Deus está travando, colocando medo no outro, para que eles não venham fazer a coisa acontecer, porque seria destruição total. Mas o último eleito, daqui a pouco entra. É assim que nós cremos, que quando o último eleito entrar para esta graça que nos foi estendida, o Senhor busca o seu povo. Veja, deste modo o mundo sabe que suas dores de parto estão tão grandes, que ela tem que ceder. Haverá um novo nascimento próximo. Eu estou grato por isso. Eu estou cansado deste. Qualquer um sabe que aqui é o lugar de morte e tristeza e todos os tipos de discrepância e assim por diante. Eu estou alegre que ela tenha que ceder. Eu estou alegre de que esse tempo esteja próximo. E como João disse outrora, ora vem, Senhor Jesus. Todos os filhos de Deus estão com esse clamor. Ora vem, Senhor Jesus. Quem não está pensando nisso? Mas não desanime, filho de Deus. Continue com esse clamor dentro de você. Mas continue vivendo, continue prosperando, continue com seus projetos, mostrando para Deus que você crê que Ele vai se compadecer de você. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Agora, ela tem que apodrecer. Claro, como eu disse, para trazer um novo nascimento. Veja em que ela apodreceu. Notem, meus irmãos, ela está totalmente podre. Ela está totalmente podre. Aleluia. Sua política, sistemas, estão simplesmente tão podres quanto posso estar. Não há um osso são nela, em seus sistemas mundiais. Sua política natural, sua política religiosa, e o que quer que seja, está podre e tem que apodrecer cada vez mais. Você não consegue entender, vamos ser sinceros, nós somos cristãos. Você não consegue entender como que um povo, claro que não vou entrar nisso aí, mas como que vão rejeitar alguém que queria a coisa certa e colocar alguém que está fazendo a coisa errada? Como? Ela tem que apodrecer. Lembre disso. Ela tem que apodrecer. Tem que ficar mais podre, mais corrompida, porque vai ter que nascer outra nova, irmão sabido. Então não adianta. Você não consegue pensar um jovem que foi influenciado, foi criado, como daqui para frente a coisa vai cada vez ficar mais pior, até isso de ser destruído. Mas uma pessoa com a mente ultrapassada, como se diz, quadrado, e o evangelho é um evangelho quadrado, antiquado. O profeta diz que o evangelho é antiquado, irmão. Antiquado, que é algo fora do quadro,
real, do quadro da hora. Nós somos ultrapassados, sim. E daí? Eu sou feliz assim. Você é feliz assim? Mas uma pessoa em sã consciência, de bigode branco, cabelo branco, não querer que a geração dele, como é que eu vou explicar? Não querer aprovar uma maneira que ele foi criado, obedecendo pai e mãe, uma maneira que deu certo, para apoiar uma maneira nova. Ele só pode ser Deus permitindo que a coisa apodreça. Só pode ser. Porque não tem outra explicação. Quem que não lembra como que eram as coisas, que não eram muito melhores que hoje? Nós não vamos conseguir voltar lá. Nem que nós queiramos. Que nós quiséssemos. Mas nós temos que manter nossa mente naquilo que nós somos ensinados. Veja, essas dores são grandes, haverá um nascimento, eu estou grato, eu estou cansado deste mundo. Aqui é um lugar de morte, de tristeza, todos os tipos de discrepância e assim por diante. E ela tem que apodrecer, claro, como eu disse, para trazer um novo nascimento. E vejam que ela apodreceu, notem, meus irmãos, ela está totalmente podre. A sua política, sistemas, simplesmente tão podres quanto possam estar. Não há um só osso são nela, em seus sistemas mundiais. Sua política religiosa e o que quer que seja. Um diz, eu sou democrata. O outro diz, eu sou publicano. Eu sou metodista, eu sou batista. Ora, a coisa toda está completamente podre. Há algo que tem que ceder. Ela não pode permanecer. Se você pusesse um George Washington e um Abraham Lincoln em cada condado desses Estados Unidos, ainda assim não poderia voltar. Estão além da redenção. Você entende isso aqui no Espírito? Quem era Abraham Lincoln? Quem era George Washington? Não, mas o pastor falar que aqui, que a coisa, ele está indo pendendo para um lado e uma banda pendia. Mas ele é simples, irmão. Nós temos que estar, irmão, por mais que não são cristãos, por mais que não tenham a mesma fé, por mais que não são pastores, são nada, mas nós temos que estar, pelo menos, de acordo com aquele, em pensamento, em postura, com aqueles que querem fazer certo. Não adianta. O profeta disse, olha, se botar um Abraham Lincoln em cada condado, um George Washington, em cada condado desses Estados Unidos, ainda assim não poderiam voltar, está além da redenção. Há somente uma coisa que pode ajudá-la. Há somente uma coisa que pode nos ajudar. O que é? É a vinda do Criador. Amém? É a vinda do Criador. Veja, ela sabe que deve ceder. Ela está com dores e aflição. Um não sabe o que fazer. Um está olhando nessa direção e o outro naquela direção e tudo mais. Um está com medo do outro. Irmão Luiz, essa é a nossa, ainda a misericórdia de Deus é que um está com medo do outro. Porque todos eles têm arma. Mas um está com medo, mas sabe o que é, irmão Jairo? É a mão de Deus. Para que o último eleito entre, para que o outro que está brincando se prepare, para o manhoso a levantar da cama, fazer vereda nosso Deus. É isso que está segurando isto. Veja, irmão, um está com medo do outro, um tentando fazer algo que destruirá esse tentando contradizer aquele e destruir o outro, até que agora tem isso nas mãos de homens pecadores, que poderiam destruir o mundo inteiro num período de 5 minutos, está vendo? Assim, ela sabe que não pode suportar isto, o povo sabe, ela não pode suportar isto, e o mundo sabe que eles vão fazê-lo, e vai acontecer, não tem volta, vai acontecer. Pastor, e o que fizemos? O profeta diz assim, porque Deus disse, os céus inteiros e a terra estarão em fogo. Será uma renovação da coisa toda, de modo que um novo mundo possa nascer. Deus profetizou isto. Aí você vai ver aonde? No livro de João, melhor, segunda carta de Pedro, capítulo 3.
aqui fala a vinda do Senhor. E ele diz assim: amados, você se inclui nisso? Amém. Isso, fala amém. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. É tempo de ânimo. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante aos nossos apóstolos, do qual ele mesmo estava falando aqui. Ele era um. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, seus desejos, dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Onde está? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quem de nós já não ouviu essa expressão? Quanto tempo vocês estão falando na vinda? E aonde está? Aonde está? Mas não podia, irmão Luiz. Tinha que fechar esse ciclo. Tinha que apodrecer. Tinha que apodrecer para poder nascer. Então cada vez vai ficar mais podre. Nós vamos seguir tentando mudar, claro, está no nosso instinto, fazer a coisa certa e vamos lutar para que possamos ser melhor cada dia. Mas é somente nós e Deus, não temos o que fazer. Veja, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram o céu e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste. Quem foi que fez isso? A palavra. Quem ficou escrito sobre isso? A palavra. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Quando Noé pregava, quem acreditava? Mas a palavra disse que ia acontecer. Deus falou. E não aconteceu? Aconteceu. Agora, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aquele mesmo que falou sobre o dilúvio, está falando de novo aqui. Agora não mais com água, mas está preparada para o fogo. Por quê? Diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Não é todos, alguns se percam. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão com fogo, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém. Aleluia! Mas nós estamos aguardando? Isso vai terminar, isso vai queimar, mas nós estamos aguardando novos céus e nova terra. Veja, agora que coisa tremenda. O profeta diz aqui: porque Deus disse que os céus inteiros estariam em fogo, será uma renovação da coisa toda, de modo que o novo mundo possa nascer. Deus profetizou isto. E ela está podre em todos os seus sistemas, ela tem de fazer isso, e isso deve apodrecer até desaparecer. É por isso que ela está tão nervosa, e rubor na face, perturbada. Se observa que nunca houve tanta agitação na natureza como está havendo hoje. Em um lugar, o mar está invadindo. Em outro lugar, o mar está recuando. Eu ouvi muitos noticiários nas últimas semanas, o mar recuando quase 1 quilômetro, aqui no Brasil.
terremotos, tremores de terras em alto e baixo escalão. A terra está nervosa, está agitada, está clamando para ser renovada. Oh Deus, que maravilha! Veja, ela está perturbada, terremotos por toda parte, e de um lado e de outro, na costa, ondas gigantescas, sacudindo de um lado para o outro na costa, de terremotos e coisas tais, e as pessoas escrevendo ao profeta e dizendo assim: devemos deixá-la, irmão Branham. Que fé que eles tinham nesse profeta, não é verdade? Que fé que eles tinham nesse homem de Deus. Terremoto lá, ligar o profeta: vamos deixar a cidade, chegou a hora. Chegou a hora, irmão Branham, da coisa pender. Ele dizia: isso é apenas dor de parto, é um sinal. Acalme-se, quando for a hora ninguém sabe, somente ele sabe. Ondas gigantescas sacudindo de um lado para o outro, terremotos e coisas tais, as pessoas escrevendo: devemos deixá-la. Elas não sabem o que fazer, não há zona de segurança, exceto uma. Aleluia! Não há zona de segurança, exceto uma, e esta é Cristo, o Filho do Deus vivo. E há somente uma coisa que é a zona de segurança, e esta é Ele. Tudo fora dali perecerá, simplesmente tão certo como Deus disse que assim seria. Aleluia, vai acontecer. E seu coração nessa hora regozija, você pensa: eu estou em Cristo. Quebra onde quebrar, arrebente de arrebentar, eu estou em Cristo. A sua fé prova isto, irmão. Alegre o seu coração, regozije, viva feliz, viva agradecido a Deus, acerte sua vida, seja humilde cada vez mais. É só o que devemos fazer, não existe mais nada. E não é, eu fico pensando, irmão Adriano, um momento estamos vivendo um passo para o arrebatamento, para a destruição de todas as coisas, para o novo céu e a nova terra chegar. E os pastores inventando coisas para desvirtuar a mente das pessoas de uma vida. Ontem eu falava com a irmã Nair: me explique, eu quero que alguém me explique. O que mais precisa um cristão fazer, a não ser crer no Senhor Jesus Cristo, ser batizado no seu nome, viver uma vida limpa, viver uma vida santificada, crer na mensagem do profeta, administrar seu arrebatamento, escutar o que estamos escutando, viver no altar de Deus. O que mais precisa? Conhecimento? O que vai adiantar conhecimento? Pessoas que têm conhecimento, inventando até algo que não sei de onde tiro, e a vida toda arrebentada. Você pode ter conhecimento, você pode não ter, mas tenha a sua vida no altar de Deus. Viva agradecido, conserte a sua vida. E não é fabricar uma vida de santidade, de legalismo, acusando os outros, não. É você, Deus poder olhar dentro do seu coração e saber: aí tem um cristão. Não é se tentando mostrar para fora, julgando, repreendendo, não. É o seu comportamento para com Deus que vai chegar lá, irmão. Aleluia. Veja, só há uma zona de segurança e é Jesus. Agora olhemos no livro do médico, se ela está nesse tipo de condição, e vejamos se é para isso acontecer quando for para a nova terra nascer. Temos um livro de médico que vai mostrar quando for a hora. Mateus 24. O que é a Bíblia? Vejamos, está profetizado quais seriam os seus sintomas. Agora, se um médico souber os sintomas do nascimento de uma criança, e quase na hora que for para a criança vir, o que acontece? Ele apronta tudo, porque sabe que esta é a hora que a criança deve nascer, porque todos os sintomas mostram: a água está rompida, o sangue, e agora é a hora da criança descer, e é a hora da criança nascer, e assim ele apronta tudo para isto. Nós olhamos para Mateus 24,
E nós lemos ali o que está para acontecer antes da vinda do Senhor. E o que devemos fazer? Se está na hora da terra, chegar a nova terra, um novo céu, como diz ali, que as atmosferas serão queimadas. Se está para chegar isso, o que devemos fazer? É como se a mãe soubesse que a horinha do filho estava nascendo, ela aprontava tudo para receber ele. E a hora de nós aprontarmos a nossa vida para encontrar com ele, para chegarmos lá. Veja, a água está rompida, o sangue, a hora da criança descer é assim, e ela apronta tudo. Agora Jesus nos disse exatamente o que aconteceria nesse tempo. Ele nos disse em Mateus 24, que a igreja verdadeira e a outra igreja seriam, a natural e a espiritual, seriam tão semelhantes, personificadores que enganariam os escolhidos, se possível fora. Irmão, você não será enganado. Não preocupe. Você não será enganado, simplesmente viva no altar de Deus, viva clamando e amando ao Senhor, porque você não será enganado. Oh Deus, seriam semelhantes, enganariam se fosse possível. Como que aconteceu nos dias de Noé? Como eles estavam comendo, ele está falando que o médico de Mateus 24 está nos dizendo, como era para ser, como foi nos dias de Noé. Comiam, casavam-se, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, e toda esta imoralidade no mundo que vemos hoje. E a Bíblia diz, o livro do médico disse que isto aconteceria. Assim, ao vermos isto acontecendo, sabemos que o nascimento está próximo. Tem de ser. Sim, Senhor, nós olhamos para isso como nação, não como nação, mas como mundo. Veja, cada um deve de examinar a si mesmo para a chegada desse filho. No livro de Apocalipse, capítulo 21, no versículo 9, Manaiara vai ali para nós cantarmos um hino. A nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias. Nós vimos ali João falando, Pedro falando que essa terra ia ser destruída, esse mundo, em chamas, os elementos. Mas para nós que amamos o Senhor, nós esperamos novos céus e nova terra, não esperamos? Aí João vem aqui agora em Apocalipse, ele diz, e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheias das suas últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem, e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. Irmão, feche seus olhos e imagine essa cena. Falava comigo, tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e em seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, como forma de medida de um homem, que é de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro.
e os seus fundamentos do muro da cidade estavam adornados de pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, e o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, e o sétimo crisólito, e o oitavo berilo, e o nono topázio, e o décimo crisópraso, e o 11º jacinto, e o outro ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Palavras verdadeiras que João testificou da cidade santa que Deus lhe mostrou. Vamos nos pôr de pé. O muro e a cidade, com 12 fundamentos, estava situada em quadrado e comprimento. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém.
nossa saudação, nosso Deus abençoe. Fátima Machado, Ronaldo Clark, Orides Rodrigues, Roseli Brum, Hamilton Vaz, Luiz Saldanha, Gislaine Silva e Janete Diniz. Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor possa recompensar a humildade de vocês e possa lhes conceder o desejo de seus corações. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus. Amém.